nesse vídeo a gente vai aprender a fazer essa ilustração, né, uma ilustração mais artística do nosso projeto de arquitetura, utilizando o Revit em primeiro momento para exportar as imagens e fazendo toda a nossa ilustração no Photoshop. Então espero que você goste, já deixa o like só pela arte, ficou muito bacana, já deixa o like e recomenda para um amigo para que ele possa ver também, que eu tenho certeza que ele também vai gostar. Olá pessoal, esse é mais um vídeo do nosso canal, o canal Arquitipo, e eu sou o Abraão Lincoln e quero apresentar para vocês uma maneira fácil e prática de se produzir uma representação artística do seu projeto arquitetônico. No caso, a gente vai tentar simular algo parecido com uma pintura em aquarela, uma pintura aquarelada, né? Existem diversas maneiras de se fazer isso. Eu vou utilizar o Photoshop, né? Caso você não tenha o programa, tenta baixar, tem algumas formas de se fazer isso, né? A galera tem diversos tutoriais, é um software pago, mas é o melhor software de edição de imagens do mundo. Eu tenho aqui esse projetinho, que é um projetinho bem básico. Eu vou setar nessa vista ortogonal, tá? E vou fazer o seguinte, vou abrir o quadro de Crop Region, né? E vou tentar enquadrar aqui o nosso desenho. Bom, basicamente o nosso processo se dará da seguinte maneira. A gente vai criar 3 vistas e a gente vai sobrepor as informações gráficas dessas 3 vistas no Photoshop, dando o efeito aquarelado. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é salvar uma vista em que a gente vai ter as sombras internas do nosso ambiente. Ou podemos colocar também sombras projetadas, né? Tanto faz um quanto o outro. Mas eu imagino que numa ilustração aquarelada, as sombras projetadas não vai ter tanta importância. Então fica a seu critério colocar ou não. Eu vou colocar, né? Eu vou vir aqui na Graphical Display Options e eu vou vir aqui em Shadows. Aqui em Shadows eu vou colocar Cast Shadows, né, que é as sombras projetadas. Vou dar um Apply aqui. Então eu vejo que pela posição do sol, essa sombra aqui não está muito boa, né? Vou mudar isso agora, vou vir aqui, Sun Settings. Vou colocar baseado na angulação. Deixa eu ver aqui. Achei aqui uma configuração de sombra que eu gostei, né? No caso eu coloquei o azimuth a 135 graus e a altitude a 45 graus. É claro que você pode utilizar o seu modelo com as sombras reais configurados, né? E aí não cabe aqui nesse tutorial falar sobre isso. Mas eu vou deixar essa configuração porque graficamente eu gostei. Vou vir aqui de novo no Graphic Display Options e vou mudar as configurações de iluminação. Essa sombra, ela tá muito forte. Eu vou tentar deixar ela mais amena. Aqui, como já ficou bem amena, eu gostei. Então, ok. Dando um zoom aqui, dá para visualizar como ficou, né? Agora, como é que a gente vai fazer? Vou dar ZA, né, Zoom All, para enquadrar o nosso desenho. E eu vou fazer o seguinte, a primeira vista eu vou fazer com o mínimo de linhas possíveis. Aqui o que eu quero, a informação que eu quero é a informação das sombras, tá? Então nesse caso aqui, vou vir em File, Export, Image and Animations, aí vou vir aqui em Image, eu vou exportar em imagem. Bom, escolhi aqui uma pasta adequada, né? Aqui ele está dando um nome para a imagem, que não é esse nome que eu quero colocar. Eu vou mudar esse nome para... Vou colocar Watercolor. Deixa eu ver, vou colocar assim, Watercolor. Aí eu vou colocar PB1, que no caso será a primeira vista em preto e branco. Então, vou colocar aqui. As configurações, isso aqui é importante. Você deixa em Current Window mesmo, porque eu quero
que é exportar apenas essa janela. Nesse segundo lado aqui, eu vou configurar para ele ir nessa opção, Fit to, que ele vai tentar diminuir ou aumentar a imagem baseado numa proporção em pixels. Eu posso escolher uma proporção horizontal ou vertical. No caso, eu vou colocar na horizontal 1080 pixels, que é o tamanho que a gente vai utilizar. Aqui ele vai dar algumas opções, e não é importante falar sobre elas, e aqui tem também o formato. Você pode colocar em bitmap, JPEG, tá? Eu vou colocar essa daqui, que é a maior, mas tem aqui PNG, Targa e TIFF. No caso, eu vou colocar essa JPEG maior, tá? Deixar assim, aqui também. Deixar tudo nessa configuração e vou dar OK. Que já exportou a imagem, vamos ver como é que ficou. Bom, esse aqui é o resultado da nossa exportação. Eu não gostei dele. Bom, você vê que não ficou com muita qualidade. Vamos tentar uma outra configuração. Vamos vir de novo, File, Export. Vamos tentar colocar essa configuração aqui e vamos ver qual é o resultado. De novo, vou escolher, agora eu vou colocar um underline 1 para que a gente possa comparar. E OK. Por incrível que pareça, né, a qualidade ficou melhor, né? Mas ainda não estou satisfeito. Então vamos tentar aqui em PNG, vamos ver se vai ficar com qualidade melhor. Exporta bem mais rápido, porque o PNG é bem menor, você pode ver aqui até pelo tamanho da imagem, né? Tá um tamanho intermediário. Não teve uma alteração no tamanho, não gostei do resultado. Então eu vou fazer o seguinte. O bom é que você vá tentando encaixar no tamanho que você vai utilizar, né? Eu quero, no caso, exportar uma imagem para o Instagram, então tem que ser uma imagem quadrada com um mínimo 1080 por 1080 pixels de largura. No caso, essa exportação em PNG já ficou satisfatória, ficou 1080 por 1080. Se você fosse utilizar para ver em computadores, por exemplo, aí você utilizaria tamanhos maiores, tá? E existe também uma outra opção, que é essa daqui, ó. Você vem exportar, escolhe aqui a imagem e você vem aqui em Fit to 100%. Nesse item aqui, ele vai lhe dar o tamanho de PPI que você vai exportar, né? Que aqui ele está com a qualidade de rasterização de imagem, que pode ser em 72, 150, 300, que é o comum que a gente utiliza no design gráfico para exportar em diversos formatos, e também vai dar em 600, que talvez seja até o ideal. Eu vou exportar nesse formato aqui para que a gente possa comparar. Então, meu computador aqui já exportou, a gente vai olhar, vai comparar a qualidade. Então, essa daqui é a exportação normal em PNG, essa daqui já é a exportação em PNG em alta qualidade, 600 ppi. Você já vê o tamanho e a qualidade da imagem, né? Ele vai começar a distorcer nesse grau de zoom. Então, eu vou adotar esse último formato e vai ser o formato que a gente vai utilizar. Voltando para cá, o segundo formato que a gente vai fazer é um formato colorido sem sombras. Então a gente vai vir aqui de novo, Graphic Display Options, a gente vai vir aqui em Shadows e vamos tirar todos os tipos de sombras e vamos mudar aqui no Model Display de Hidden Line para Consistentes Colors ou cores consistentes, dependendo do idioma do seu Revit. Então, vamos dar aqui Apply
E ok, ficou um formato bem de desenho mesmo, né? Eu sinto até parecido com o SketchUp, mas essa é a ideia mesmo. Vamos vir aqui de novo, File, Export, vamos exportar como imagem, uma animação. Vamos mudar de novo o nome, vou vir aqui e em vez de ser PB1, vou colocar Color. Ok. As mesmas configurações, PNG 600, ok. Ok, já exportou. Agora de novo, nós vamos aqui em Graphic Display Options e vamos mudar de Consistent Colors para High Line, né? E vamos modificar as linhas aqui nessa opção de silhueta. Só para que possa ficar demonstrado, vou dar um Apply aqui. Então, ele está de novo preto e branco. E aqui em silhuetas, ele vai pegar todas essas linhas que correspondem às bordas, vamos dizer assim, do nosso modelo em 3D. Para demonstrar aqui, eu vou escolher essa Lines. Eu acho que é uma linha bem mais diferente para a gente verificar. E olha aqui, ó. Ele pegou só as linhas que correspondem às bordas do nosso modelo 3D. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova linha. Aqui ele abre o Line Styles, né? A gente vai vir aqui em New. Vamos colocar um nome para ela. Eu já coloquei aqui linhas de silhueta. Então eu vou colocar linhas. Opa, tava com caps. Linhas traço silhueta. Aqui a subcategoria vai ser de linha mesmo, né? Pegar essa outra aqui, vou excluir. A gente não pode confundir. E aqui a gente tem as configurações. A gente pode mudar a cor da linha e a gente pode também mudar a espessura, o peso da linha. No caso eu vou colocar um peso de 7 ou 8. Eu da outra vez testei 8 e gostei do resultado, então vou deixar assim. Ok. Ah, tá. Não coloquei a linha. Deixa eu botar aqui. Tem que selecionar ela. Aqui em linhas, traço, silhueta. Apply. Ok. Se caso a linha ficou muito grossa, é muito simples. Você vem aqui em Manage. Aí você vem aqui Line Aids. Aqui Line Styles, tá? Em Additional Settings, Line Styles. Abre essa opção e modifica a linha, né? No caso ela tá aqui. Então, ok. De novo, vamos exportar a imagem, né? Como a gente fez das outras vezes. Vamos vir aqui, Image, mudar de novo o nome. Vou colocar agora, aqui está PB 1, underline 2. Eu vou, só para mudar aqui o padrão, eu vou colocar 1. Então, ok. Então, ok, o programa já exportou. Vamos ver aqui o resultado dos desenhos. Nós temos esse primeiro, que é apenas o colorido. Nós temos esse segundo, que é o registro das linhas de peso. E nós temos o terceiro, que é o registro apenas das sombras. Ok, que basicamente é o registro de iluminação. Vamos vir agora aqui no nosso Photoshop e vamos abrir um novo documento com o atalho Ctrl N. Aqui podemos colocar um nome. Eu vou colocar Watercolor. Aí eu vou colocar Architecture. O tamanho pode ser 1080 por 1080, mas você pode escolher o tamanho que você preferir. Lembrando sempre de configurar as unidades que estão sendo utilizadas nesse tamanho aqui. No caso, eu vou escolher pixel, já que eu vou desenvolver uma peça para mídia social. Mas você pode escolher centímetro, milímetro, né, se caso você pretender imprimir e assim por diante. Aqui na resolução eu vou colocar 300 ppi, que é basicamente metade do que a gente exportou no Revit. E no modo de cores eu vou deixar em RGB, já que é para mídias sociais. Existe esse outro aqui também, que é o CMYK, que é se caso você quiser fazer uma peça para impresso. No caso, eu vou utilizar RGB mesmo. O conteúdo de plano de fundo não faz tanta diferença, vou deixar branco mesmo. E aqui em opções avançadas não tem nenhuma opção que seja interessante de se colocar. Então vamos lá, criar. Após aberto o arquivo, a gente vai puxar nossas imagens para dentro. Podemos selecionar todas elas e apenas arrastar. Aqui dentro do programa, soltamos.
Agora temos vai aparecer cada uma das imagens para que você possa configurar o tamanho. Eu prefiro não mexer no tamanho, porque assim todas as nossas imagens já vão ficar encaixadas no local certo, em cada uma delas. Então, simplesmente viemos aqui nesse Vzinho e apertamos OK. Vai vir a segunda, OK. E aí veio a terceira e OK. Então pronto, basicamente agora, aqui nesse ponto aqui, a gente tem a nossa paleta de camadas, que é onde a gente vai configurar cada uma das camadas do nosso projeto. Vou vir aqui e vou tirar a visualização das duas primeiras camadas. E a gente vai trabalhar nessa camada aqui, que é a camada colorida. Como eu já disse, existem várias formas de se fazer esse efeito. Eu vou utilizar um deles, que é o que eu utilizo no meu dia a dia, no meu trabalho, para criar esse tipo de efeito. Mas existem outras opções que você pode pesquisar aí no YouTube, que com certeza tem técnicas até melhores que a minha. Mas basicamente minha técnica consiste em, com a camada selecionada, eu vou criar uma camada de recorte, tá? Que é essa daqui, uma máscara de camada, aliás. Com a máscara selecionada, você vê que se eu vier no mouse e clicar na imagem, ele vai selecionar a imagem, tá vendo? Quadro de seleção aqui. Se eu vier na máscara e clicar na máscara, ele vai selecionar a máscara. Eu vou vir aqui, vou selecionar a ferramenta de pincel, tá? Clicar com o lado direito do mouse e selecionar algum pincel que seja de algum brush, né? Que seja de desenho, que tenha esse aspecto mais gasto. Eu particularmente utilizo esse daqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. Eu particularmente utilizo esse aqui, ó. Esse pincel de carvão. Mas existem várias opções. Eu inclusive vou deixar um link na descrição para que você possa baixar um pacote de brushes, que é o mesmo pacote que eu utilizo. Você vai baixar gratuitamente no DeviantArt. Então vou escolher esse daqui, mas você pode escolher qualquer um do seu agrado e utilizar. Vou escolher esse. Então, ok. Vou só aumentar o tamanho dele. Ok. Vou deixar 600. Ok. Como que funciona essa máscara de corte? Ela funciona da seguinte maneira. Tudo que estiver desenhado na máscara, que for branco, vai ser o preenchimento da nossa imagem. E tudo que for preto, ele vai apagar da nossa imagem. Então, para servir de exemplo, eu vou apertar em Alt, tá? E clicar. E a gente entrou dentro da nossa máscara. Eu vou vir aqui e desenhar qualquer coisa, ó. Tá vendo? Por isso que eu gosto desse brush, né? Que ele tem esse aspecto aqui. Lembra muito um grafite, né? Então, vou de novo apertar Alt, selecionar de novo. E parece que eu simplesmente pintei o branco em cima. Mas se você for ver, a cor que está selecionada é a cor preta. Então, inclusive, ó, vou pegar essa outra camada e colocar aqui embaixo. Você vai ver que está demonstrando a camada de baixo. Então, aqui você já pode ver que tem uma infinidade de coisas que dá para fazer, tá? Mas, o que eu vou fazer agora? Vou voltar essa camada aqui para cima, tá? Vou vir de novo aqui na nossa máscara, apertar em Ctrl A para selecionar todo o espaço de desenho e vou apertar em Delete. Fazendo isso, ele vai sobrepor em toda a máscara a cor que está na cor de fundo aqui, que no caso é um branco. Pode ver nesse canto aqui. Agora, eu vou inverter, apertando em X e com a ferramenta lata de tinta, eu vou pintar. Opa! Ah não, tá certo. Deveria ter pintado tudo assim mesmo. Pronto, então ele tá preto. Então, selecionando a cor preta em cima, eu vou pintar e vai ficar preto. Quando eu voltar para cá, a nossa imagem desapareceu, porque a nossa máscara está preta. A nossa máscara apagou todos os elementos. De novo, eu vou vir aqui no nosso brush e mudando a cor, de novo apertando em X, eu posso apertar em X e eu vim nessas duas setinhas, sabe? Tô vindo aqui, ó, vou pintar e o nosso desenho reaparece. Então, por que eu não simplesmente apaguei em cima da imagem, como seria o convencional? Por que eu não gosto de fazer isso? Porque quando você cria uma máscara de corte, você consegue apagar e recolocar um elemento apagado nessa camada que você está trabalhando. Então, assim é mais seguro. Você
tem um retrabalho menor. Se caso você fizer alguma coisa errada, é mais fácil de você voltar. Então, de novo, vou voltar aqui e a gente vai fazer o seguinte, vai diminuir a opacidade do brush e vamos diminuir também o fluxo, tá? Assim, ó, ele vai ficar mais fluido. E aí a gente vai tentar desenhar assim. Basicamente o que a gente vai fazer é criar camadas de sobreposição desse brush que parece uma grafite, uma coisa assim. Então, ó, vê que essa região aqui ficou mais escura ou mais saturada do que a parte que está embaixo. Então a gente vai fazendo isso. Ó. Como a gente colocou uma opacidade de 52%, então ele vai sobrepondo. E aí, pra mim já tá legal, assim, tá? Tá bacana. Vou só diminuir o fluxo e jogar um pouco mais assim, ó. Aí ele fica ainda mais devagar de se colocar. Eu gosto de trabalhar assim. Depois de feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com mesclagens nesse brush. Então eu posso mudar a cor e aí, ó, eu apago um pouco do que eu já coloquei. Mudo de novo a cor e recoloco. Eu posso aumentar o tamanho do brush, trabalhar mais de longe, ó. Depois mudar de novo e tentar ir apagando. Então, o legal é você ir variando assim, né? E conforme você vai variando, vai dando melhor esse efeito. Vou também diminuir aqui o brush. Desculpa, porque eu penso que a pessoa que está olhando ela é familiarizada com o software, né? Eu vou vir aqui, ó, vou diminuir o tamanho, ok? Vou colocar, retirar aqui em cima. Opa! Ok. Se você quiser aumentar e diminuir o tamanho do brush sem precisar vir aqui com o botão direito e diminuir, você pode fazer o seguinte, você pode simplesmente apertar em fechar colchetes que ele aumenta e abrir colchetes que ele diminui, tá? Então, deixa eu ver, deixar mais escuro um pouco aqui na rua, apagar um pouco aqui. E aí você vai mexendo, e vai depender do trabalho que você faz, tá? Ok, pra mim tá bom, qualquer coisa a gente altera depois. Vamos voltar aqui nessa primeira camada, que é a camada de linhas. Então, ao colocar ela para se visualizar, ela apaga tudo que foi colocado embaixo. Por quê? Porque a imagem ela tem um fundo branco e tem as linhas em cima. E como ela está numa camada superior em relação ao desenho que está na camada de baixo, então ele sobrepõe, né? Então, para evitar, existem duas formas. Ou você tenta remover todo o branco dessa camada, que é um pouco difícil, não é aconselhável, porque existe erros, eu basicamente não faço. Ou você pode simplesmente vir nesse local aqui que está normal e escolher multiplicação como opção de mesclagem. Quando você faz isso, basicamente o nosso desenho embaixo ficou com linhas, ó, sem linhas, com linhas. E é exatamente por isso que quando eu fui exportar no Revit, eu exportei em 3 formatos diferentes de configurações. A primeira configuração era uma configuração apenas de cor, né? Apenas de cor, de materiais. A segunda, apenas de linhas. E a outra é onde eu tenho um registro de sombras. Exatamente para que eu possa trabalhar com cada uma dessas informações separadamente. Então, olha, se eu só deixasse assim, já dava um aspecto bem legal de desenho. Mas eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz na camada anterior, nesse. De forma que, ao variar o brush, ao variar a forma que eu vou fazer esse recorte, eu vou ter uma variação maior estilística no desenho. Eu vou mostrar. Vou vir aqui, de novo, em máscara de camada, que é esse quadrado com a bolinha no meio. E vou vir aqui na lata de tinta, pintar de preto, né? Apertando o X eu inverto as cores, pinto de preto, aí ele apaga tudo e de novo vou vir no brush só recolocando. Aperto X, em B eu seleciono o brush, tá? Sem precisar
apertar na ferramenta e aí vou desenhando. No caso ele está demorando um pouco para colocar porque ainda está com um fluxo muito baixo. Vou aumentar um pouco o fluxo. Também vai aumentar a opacidade. Então olha. Opa, tá. A cor eu tenho que inverter. Brush. Então olha aqui, ó. Vou diminuir essa opacidade, está muito forte. Mudar um pouco a cor, apagar em alguns pontos. Ok, agora vamos para a nossa terceira camada, botar ela para visualizar de novo, colocar de novo em multiplicação e a gente já vê uma diferença, ó. Sem sombra, com sombra. E vamos fazer o mesmo trabalho. Ok, já temos aqui um efeito bem bacana. Para reenquadrar esse desenho, né, já que ele está muito grande na nossa tela, eu vou fazer o seguinte, selecionar as 3 camadas e se tiver essa opção estiver selecionada, né, que é mostrar a caixa de transformação, né, que é essa caixa aqui, se ela estiver ativada, você consegue diminuir por aqui mesmo. Se não tiver, você pode marcar essa opção, ou pode apertar em Ctrl T, que vai abrir essa caixa delimitadora, né, de transformação. Então, deixei aqui encaixada, como eu vou querer utilizar. E ok. Lembrando que, vindo aqui na ferramenta selecionar, você pode pegar cada uma das camadas, ó, e não sei se talvez fosse sua intenção, você pode mexer cada uma delas. Não é o meu caso, tá? Você pode inclusive ver cada uma delas isoladamente, ó. É um fantasma do... né? Aqui são só as linhas e aqui todo o desenho. Então, ok. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa criar um contraste no fundo dessa imagem para que o nosso desenho salte, né, em relação ao background. Então a gente vai vir aqui no plano de fundo, selecionando a mesma ferramenta e eu vou fazer o seguinte. Antes, eu vou vir aqui no conta-gotas e vou selecionar alguma dessas cores. Essa ferramenta aqui, ó, é o conta-gotas, eu falei errado. É exato, conta-gotas. Você pode selecionar uma cor. Observe aqui, ó, está com esse azul claro aqui. Se eu vier aqui, ó, ele pega essa mesma informação. Mexendo, você vê inclusive nesse círculo, né, a cor que estava e em cima a nova cor que pode ser selecionada. Eu quero algo parecido com esse verde aqui. Ok. E aí, vou apertar de novo no nosso brush. Lembrando que o plano de fundo está selecionado. E aí, a gente vai desenhando. Eu estou fazendo a alteração e eu percebi que ele ficou com essa linha branca. Por que ficou essa linha branca? Porque basicamente o nosso desenho, embora que eu tenha apagado muita coisa, ele está pegando essa informaçãozinha do que está aqui, né? Se a gente vier, ó, esse ponto aqui está um pouco pintado. Então o ideal mesmo é você também selecionar essa camada e colocar em Multiply. Aí ele vai mesclar com o fundo, tá? Se você não quiser, porque ele perde a informação do branco que tinha. Então você pode vir aqui, né, colocar em normal e apagar esse ponto aqui. De novo, vindo aqui no brush, né, selecionando a cor preta, diminuindo ele. Não está diminuindo aqui. E aí você pode ir apagando. Aumentar essa opacidade. Ah, tá. Ficou errada.
Ctrl OK. Vamos vir aqui de novo no fundo. Diminuir a opacidade e aí continua trabalhando. Eu acho que ficou muito forte, ficou muito excessivo toda essa pintura que eu fiz. Então posso vir de novo, criar a camada e aí só ir apagando o que eu não quiser. Eu usei a nossa camada de fundo, então o que aconteceu foi que ficou quadriculado. Posso só selecionar uma nova camada aqui, né, e pintar de branco. Então, ok. Aí pode continuar desenhando em cima e vai modificando conforme o gosto. Vou pegar essa área central aqui e preencher ela. Ok. Então, como eu disse, o Photoshop é o maior software de edição de imagens do mundo. Sendo assim, nada do que foi feito aqui não pode ser desfeito. Então, por exemplo, coloquei esse verde, vi que ele está um pouco excessivo, eu posso vir com o atalho Ctrl B ou vir aqui em Imagem, Ajustes e Equilíbrio de Cores, selecionando a camada de fundo, né, a camada que eu acabei de desenhar com os traços verdes, posso vir aqui e mudar as tonalidades da forma que eu quiser. Se quiser um pouco mais avermelhado, ó, um pouco mais laranja, e aí você pode modificar a seu gosto, tá? Outra coisa que você também pode fazer para evitar, agora que eu modifiquei, eu queria a cor anterior, eu teria que apertar Ctrl Z. Aí lá na frente eu percebo que aquela cor não está dando certo, eu queria voltar para a cor anterior. Você pode vir aqui embaixo ou selecionar aqui nessa parte de ajustes o equilíbrio de cores, que é essa daqui, ó. E aí você tem o mesmo efeito. Okay? Então vou selecionar aqui uma cor. Ok, fica parecendo mais como uma mancha, né? Então, para mim tá ótimo dessa forma. Então a gente precisa colocar agora uma textura de papel nesse desenho que a gente fez aqui. O site onde eu geralmente estou baixando texturas, né? Existem vários sites, mas eu gosto muito desse site Unsplash. Ele tem várias imagens, todas elas são gratuitas e você pode utilizar. Então, escreva aqui Paper Texture, ou se você quiser também qualquer tipo de textura, você pode pesquisar aqui, e vou selecionar alguma dessas. No caso, eu vou escolher essa daqui, né? Achei ela bacana, Download Free. Eu já havia baixado uma aqui, né? Então, baixei essa daqui, clico e arrasto no Photoshop. O papel vai se enquadrar aqui, venho aqui em OK. Nessa versão que eu estou utilizando para frente, que se eu não me engano é a versão 2019, eu posso selecionar aqui o nosso objeto, né? Aqui com a ferramenta de seleção selecionada, eu posso vir aqui e apertando Alt, mudar proporcionalmente. Ou eu posso apertar Shift e mudar apenas essa dimensão da largura. E aí enquadro em todo o nosso local de trabalho. Então, enquadrei aqui, você diz, tá, mas e o meu desenho? Você faz a mesma coisa que foi feito antes. Vem aqui e Multiply. O que esse Multiply faz? Esse Multiply, ele retira da imagem que você está editando no Photoshop toda a informação de branco. Então, o que a gente está vendo aqui agora é toda a informação de preto que há nessa textura de papel. E aí essa que é a questão, que ficou escurecida. Eu não gostei, eu gostaria que ficasse mais claro. Uma opção que você pode ter é controlar os níveis, né? Os níveis de saturação, tudo isso. Como é que você pode fazer? Você pode vir em Ctrl L. Aqui você tem o canal RGB e você pode mudar. Aqui são os tons escuros, aqui são os tons médios e aqui são os tons claros. Então, se você modificar essa informação, claro que tem que estar essa opção visualizar aqui apertada. Mas se você vier mudar nos tons claros, ó, você aproxima os tons claros dos outros tons, mas perde um pouco dessa informação da curva do papel, né, do amassado do papel. Então, você pega o médio, traz, ó, sem exagerar,
você vê que essa informação já volta. Vou trazer um pouco para cá. Puxar assim. E aí você vai ajustando até ficar bom, tá? E aqui. Pode mudar aqui, que é o tom geral da textura. Ok. Ele sempre vai trazer como Smart Object, né? O Smart Vetor, se não me engano. E aí vai ficar aqui essa informação para que você possa editar posteriormente. Se essa imagem estiver rasterizada, como está aqui embaixo, você não vai poder modificar isso. Mas como não é um tutorial sobre Photoshop, eu acredito que até aqui deu para entender bem. Se você vir aqui e tirar a visualização da textura, você pode ver como o desenho fica sem a textura e com a textura, tá? Então, mais uma vez, você pode, se você quiser, acrescentar novas camadas de rabisco, né? Com novos tons de cores, você pode ir mesclando conforme o seu gosto. Por exemplo, vou vir aqui de novo na ferramenta de conta-gotas e vou selecionar esse laranja. E o interessante é que o Photoshop ele vai selecionar a cor não baseado na cor mesmo como era, mas baseado no que você vê. Então, se eu vier para cá, ó, eu vou pegar vários tons de cinza. Aqui, vou pegar mais ou menos essa cor laranja. E aí eu posso vir e com a ferramenta de brush, posso vir e desenhar. Só que para isso, tenho que criar uma nova camada. Então, vou vir aqui, ó. Né? Não posso desenhar quando tiver essa informaçãozinha aqui, que é de Smart Object, né? Vem aqui e seleciono uma nova camada. E aí com o brush vou desenhando. Ficou muito forte. Não gostei, vou diminuir aqui. Você vê que poluí todo o meu desenho, né? Mas foi de propósito. Eu quero mostrar para vocês agora outras coisas. Você pode vir aqui, diminuir a opacidade. Aí você controla esses traços que você fez. Você pode vir aqui e mudar a forma de mesclagem. Você vai descendo e vai vendo o que você fez. Como é que pode ir se alternando. Eu vou escolher essa opção sobrepor. Então tá ok aqui. Já gostei do resultado aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. Se você quiser mudar a cor das linhas especificamente, por exemplo, não, eu gostaria que parecesse que eu tinha desenhado com uma caneta azul, por exemplo. Você seleciona a camada da linha, né? Que no caso é essa camada aqui de baixo. Seleciona ela, aperta Ctrl B e vai mudando o tom. Conforme sua vontade. Você puxa muito para cá, vai muito para azul. Venha para cá, ó, vai caminhar para o roxo. Vai pegar tudo que está na camada e jogar para o roxo. E aí você vai fazendo conforme a sua vontade. Quando você faz isso nesse Smart Object, aparece aqui um filtro inteligente, vai aparecer aqui uma máscara de camada. Você pode fazer a mesma coisa que já foi feito. Pode vir aqui com brush, né? Ó, e ir apagando o efeito que você fez só numa região específica. Isso é muito bom, muito interessante. E existe uma infinidade de outras coisas que você pode fazer. No caso, eu não vou fazer nenhuma delas. Você pode continuar pesquisando, retirar aqui o efeito. Você pode continuar pesquisando no YouTube. Tem várias coisas que você pode fazer no Photoshop relacionado a esse tipo de desenho. O que eu vou fazer agora é criar alguns elementos para deixar a nossa arte mais atrativa, né? Vou vir aqui, criar uma nova camada. Vou escolher um brush mais normalzinho, aqui redondo duro, olha aqui, ok? Vou deixar a opacidade 100%, fluxo 100% também, então ó, ele pinta em cima de tudo assim, e é exatamente o que eu quero. Vou selecionar outra cor e pintei esse círculo. Agora eu vou vir na camada e selecionar luz, ó, pode ser luz indireta. Luz brilhante é muito forte. Vou pegar essa luz direta. Então, de novo, eu posso modificar essa cor aqui na hora que eu quiser. Ctrl B e ó.
Posso alterar o tom do que eu estou fazendo. Não vou fazer isso porque eu gostei da cor anterior, né? Opa, excluir isso aqui. Então, criar um novo círculo. Para isso, eu vou criar uma nova camada. Aumento o tamanho desse círculo, tá? E aí agora eu vou selecionar uma cor meio laranja. Ok. Vou colocar um outro círculo médio. Agora vou criar uma outra camada acima de tudo e com o nosso brush vou selecionar uma cor cinza e vou pintar. E aí vamos botar nossa assinatura. Seleciono a ferramenta de texto e vou colocar Arc. Pronto, tá aqui, já fiz grande parte da arte, né? Eu só acho que tá muito dessaturado. Então uma coisa que eu costumo fazer no final, para poder finalizar a nossa arte, é selecionar toda ela, né? Vou colocar dentro de um grupo que a gente possa guardar toda a informação que foi trabalhada, apertar em Ctrl J e apertar em Ctrl E. Agora eu vou tirar a visualização da camada de baixo. Com toda essa camada selecionada, né, vou vir aqui em curvas e mexer nessas informações, deixando mais saturado. Opa! Aí. Deixa eu ver, eu acho que curva não vai dar certo como eu queria. Vamos ver aqui. Livro de cores. Não, também não. Esse aqui. Aumentar o contraste. Vem aqui em matiz e saturação. Vou saturar mais. Ó. Gostei. E tá ok. Pronto, tá assim como eu gostaria, só mostrando a diferença, né? Nesse tutorial, acabou que foi mais design gráfico do que arquitetura em si. Mas eu acho que todo arquiteto deve entender um pouco de design gráfico, principalmente para demonstrar as suas obras de uma forma mais artística. Bom, então é isso, ó. Essa foi a ilustração final, né? Como eu já demonstrei no começo do vídeo. E assim era o nosso projeto antes, né? Esse é o começo do nosso projeto.
E essa é a forma de apresentar nas mídias sociais. Então, se você ainda não deixou o like, deixa o like aí, recomenda para um amigo, compartilha no seu direct no Instagram, bota no Facebook, manda para alguém e deixa aí nos comentários alguma sugestão que você tenha de tema. Se eu não souber, se você tiver alguma dúvida e eu não souber tirar essa dúvida, eu com certeza vou pesquisar e coloco aqui no canal para vocês. Então, muito obrigado e Deus abençoe.